Você já ouviu falar em criptozoologia, a área que estuda animais que eram lendas ou mitos? E muitas das vezes, essa área, que é considerada uma pseudociência, e muitas das histórias de animais que eram mitos ou apenas para assustar crianças, acabam se provando reais. E é isso que a gente vê hoje, animais fantásticos que realmente poderiam existir. Então não perde, hoje, no Misteriologia. Antes de começar a nossa lista, a gente pode citar animais que eram lendas e acabaram se tornando reais. Por exemplo, quando aborígenes australianos disseram que havia um animal morando naquela região que era o cruzamento de um pato com um rato d'água, e a comunidade científica logo correu para dizer que era apenas uma lenda, não tinha como aquele animal existir. E alguns anos depois, ficamos sabendo que o ornitorrinco era real. E quando nativos das ilhas da Indonésia começaram a disseminar uma história de um terrível dragão, um lagarto enorme que passava dos 3 metros com uma saliva completamente venenosa e dentes tão afiados como de um tubarão branco, então logo essa criatura ficou conhecida apenas como uma lenda e ninguém acreditava no que os nativos diziam. E mais tarde, bem mais tarde, só em 1910 que os cientistas encontraram o primeiro exemplar desse animal, que hoje a gente conhece como dragão de Komodo. Deixando as explicações um pouco de lado, a gente começa com a nossa lista. E a primeira criatura que pode realmente existir é o Yeti, ou o abominável Homem das Neves. Esse termo começou em 1921, quando o jornalista cobria a primeira expedição inglesa à região do Everest. Nessa expedição, além de diversos alpinistas, haviam 26 Sherpas, os carregadores nepalenses daquela região, onde avistaram a pegada de um ser primata enorme. E aquela pegada não correspondia com nenhum tipo de animal que vive naquela região. Desde essa época, muitas histórias vêm sendo contadas sobre a criatura que vive no Himalaia. E embora nunca tiveram uma existência científica da existência do Yeti, muitos avistamentos continuam acontecendo até os dias atuais. E sabe-se que os tibetanos têm uma lenda de mais de 4 séculos antes de Cristo sobre um macaco gigante que vive naquela região. E uma curiosidade, você sabia que em 1961 o governo do Nepal declarou oficialmente que o Yeti existe? Por fim, os cientistas acreditam que o Yeti poderia se tratar da espécie Gigantopithecus biloxipuriense, um primata que existiu naquela região há mais de 6 ou 9 milhões de anos atrás. Será que esse grupo de criaturas sobreviveu à sua possível extinção e hoje vive escondido nas cavernas e regiões afastadas do Himalaia? E o Kraken? Você conhece? A terrível criatura das lendas nórdicas que aterroriza o coração dos marinheiros. Essa criatura foi mencionada pela primeira vez em 1180 e desde então vem se especulando a sua real existência. Os pesquisadores não acreditam na existência do Kraken e dizem que essa lenda pode ter começado com um avistamento real de uma lula gigante. E as pessoas, exageradas com o passar do tempo, transformaram essa criatura normal dos mares em uma besta comedora de homens e navios. A lula gigante é um animal existente que pode chegar até cerca de 20 metros de comprimento, mas é raramente vista por marinheiros, já que vivem em águas muito profundas. E quer exista ou não, relatos do Kraken vêm acontecendo até os dias atuais. Muitas pessoas afirmam que o Google Earth vem ajudado a fazer diversas descobertas sem precedentes, como a descoberta dessa incrível criatura, que parece ter 120 metros de comprimento e foi avistada no norte da Península Itálica. O suposto Kraken foi encontrado no dia 9 de abril de 2016 e você pode encontrá-lo olhando no Google Earth, seguindo as seguintes coordenadas. Se parece com o Kraken, foi isso que Scott Warren publicou. Eu costumo usar a régua do Google e ela mostrou que essa criatura tem uns 30 metros no seu total, mas o fim do corpo da criatura parece apenas o meio da área total de uma lula gigante, o que significa que poderia ter mais de 60 metros de comprimento. Isso soa como um Kraken para mim, escreveu Warren em seu blog.
a gente vai até as terras altas da Escócia, mais precisamente no Lago Ness. O monstro do Lago Ness vem levantando debate até os dias de hoje e é um mistério da criptozoologia, que descreve o animal como um tipo de serpente ou réptil marinho muito semelhante a um plesiosauro. O primeiro avistamento oficial é datado de 1880 e foi debaixo d'água pelo mergulhador profissional Duncan MacDonald, que foi contratado por uma seguradora para encontrar um navio de carga que tinha afundado no lago, que tem cerca de 227 metros de profundidade. Pouco depois de Duncan chegar até o navio, Duncan fez um sinal brusco para ser içado, e quando chegou até seu navio suporte, as pessoas diziam que ele estava pálido como cal e não parava de tremer. E quando conseguiu se acalmar, ele contou o que havia visto perto do navio afundado. Uma criatura como um réptil enorme deitado sobre uma pedra próximo do navio, ou como um tipo de sapo gigante. E Duncan nunca mais mergulhou no Lago Ness. Muitos dos avistamentos e teorias sobre o monstro do Lago Ness sugerem a sua semelhança com um plesiosauro, criatura parente dos dinossauros, que já foi extinta há milhares de anos. Então, os criptozoólogos acreditam que um monstro do Lago Ness pode ser uma criatura que sobreviveu de alguma forma à extinção. E nesse ano, o capitão de um iate turístico do lago identificou em seu sonar um objeto de cerca de 20 metros perto do fundo do lago. Depois disso, ele voltou ao mesmo local e o sonar não encontrou mais nada, o que indica que não era um objeto inanimado. As leituras do sonar mostravam que a suposta criatura estava a 35 metros de profundidade, acompanhada de outra um pouco menor. As autoridades afirmam que esse é o 8º avistamento só nesse ano. E a gente chega no fim da nossa lista com o maior predador já notificado nos mares, o Megalodon. Hoje, o tubarão-branco recebe o título de Rei dos Predadores Marinhos, mas isso só acontece porque o Megalodon já foi extinto, ou talvez não. Foi em 1667 que o Megalodon foi interpretado pela primeira vez como um tubarão gigante. Antes disso, os dentes enormes encontrados fossilizados eram atribuídos a dragões ou serpentes marinhas, mas algum tempo depois foi constatado que se tratava de dentes de tubarão. Um tubarão que poderia passar 3 a 4 vezes o tamanho de um tubarão branco. Há quem acredite que essa espécie não tenha entrado em extinção, mas se adaptou a viver em águas bem profundas, o que dificulta a interação entre os humanos e o Megalodon. Biólogos marinhos australianos colocaram um rastreador em um tubarão branco fêmea, de cerca de 3 metros de comprimento, mas 4 meses depois eles encontraram esse rastreador em uma praia local, e o que havia nele era de fato assustador. As leituras do rastreador indicavam que o tubarão estava com uma temperatura de cerca de 7 graus Celsius. Então, subitamente, ela se elevou a 25 graus e logo após isso, ele desceu a uma profundidade de mais de 580 metros de profundidade. E isso só poderia indicar uma coisa: a mudança de temperatura súbita só pode ocorrer caso o tubarão fosse engolido completamente por outra criatura, que depois foi para o fundo do oceano. Parece que o rei dos predadores marinhos do nosso planeta perdeu a coroa. Mas me diz você, acredita que alguma dessas criaturas pode realmente existir? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber. Não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Ainda existem muitos mistérios e muitas curiosidades, e todos eles vão estar aqui no Misteriologia!